Caderno de erros, usar ou não usar? Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Fernanda, sou vestibulanda de medicina depois de 10 anos longe do ensino médio e compartilho aqui a minha jornada até a aprovação. Bom, hoje nós vamos falar sobre caderno de erros, se vale a pena, como montar um, qual é o objetivo final. Eu me rendi ao caderno de erros. Assim, eu sempre usei de forma informal, já explico como, mas eu me rendi ao caderno de erros mesmo neste ano. Porém, eu faço de uma maneira bem diferente do que a maioria dos estudantes. Porque eu não tenho tempo, eu preciso de agilidade e é uma coisa que não pode se tornar um atrapalho nos seus estudos. Veremos mais a seguir. Primeiro tópico da nossa conversa: usar ou não usar. Bom, vai depender muito o modelo de estudos que você tem e o tempo que você tem. Para algumas pessoas, usar caderno de erros, construí-lo, pode atrapalhar aí na rotina, porque algumas pessoas não possuem muito tempo para estudos, ou porque trabalham, cuidam de casa, têm filhos, enfim, precisa de agilidade. Eu acho que nesse caso o caderno de erros não seja algo muito útil, ou vamos dizer assim, algo muito benéfico nos seus estudos, se você usar da maneira tradicional. O que seria você usar de maneira tradicional? É você tentar fazer um caderno bonito, igual aqueles resumos que nós vemos no Instagram, com canetas coloridas, desenhos, pautas, aquela coisa linda. Se você for fazer dessa maneira, eu sinto lhe dizer que o caderno de erros só vai atrapalhar os seus estudos. Se você for fazer de uma maneira prática e objetiva, ele pode ser um aliado muito bom nos seus estudos também. Então, qual é o veredito final? Usar ou não usar? Bom, como eu falei, vai depender muito da sua rotina e dos seus objetivos com os estudos. Mas eu acho que o caderno de erros é algo muito essencial para você focar nas lacunas do seu aprendizado, porque é através dos erros que você vai identificar o que falta para a tua nota aumentar lá na prova. Então, como uma amiga vestibulanda, eu aconselharia você a utilizar o caderno de erros, sim, porque ele pode fazer você fixar e aprofundar muito naquelas lacunas que você sempre erra. Para algumas pessoas que têm um tempo privado, eu acho que o caderno de erros não é uma melhor saída para trabalhar essas lacunas, né? O melhor é você sempre focar aí nas repetições de questões do que você tem dificuldade. Essa é minha dica aí do coração. Se você tem tempo aí, tipo, você trabalha só meio período, tem um tempo mais longo de estudos, ou você se dedica 100% aos estudos, eu acho uma ferramenta sensacional para te auxiliar. Mas vamos ao que interessa. Como montar um caderno de erros? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo no meu Instagram e vou responder aqui. Bora lá? Para montar um caderno de erros, você pode pegar qualquer tipo de caderno. Gente, não precisa ser um caderno inteligente, super bonito que você viu aquela Instagramer usando e você precisa fazer igual. Pode ser até um caderno que você já tem em casa, você comprou para utilizar para outras aulas, aí sei lá, para um curso de inglês que você começou e parou e aquele caderno ficou lá no armário jogado. Arranca aquelas folhas que você não está servindo para nada, né? Porque o curso você já abandonou. Então, pega um caderno, principalmente esses cadernos que a gente sempre tem em casa e não utiliza, e reaproveita ele. Não precisa ser um caderno bonito de marca, caderno inteligente, lindo, cheiroso, de cento e poucos reais. Pega aí de R$19, aquele simplão mesmo do mercadinho aí do bairro. Ou você pode usar blocos assim de anotações. Tem gente que gosta de uma coisa mais bonitinha, como se fosse montar um formulário, sabe? Ou esses assim pequenininhos. Esse aqui é do curso do Mateco, né? O Matequinho. Eu gosto de utilizar para montar, colocar as fórmulas que eu sempre erro, tipo de física, matemática. Eu gosto de caderninhos mais pequenos, porque eu consigo ir de uma forma mais objetiva. Então, pega o que você tem, pode ser até blocos de nota aí, de documentos que você não utilizou mais, que você está usando versus qualquer coisa, gente. Precisa ser só um maço de papel aí que você possa rabiscar e escrever. Nada de procurar a perfeição, porque nós vestibulantes, quando nós procuramos muita perfeição, nós ficamos parados, só remando, remando e não saímos do lugar. O meu escolhido foi esse aqui. Eu não tinha realmente caderno em casa, então eu comprei um novinho, tá? Fui lá, peguei o modelo mais baratinho que tinha na papelaria e para ser muito prática. Como que eu monto o meu? O meu caderno de erros, eu procuro ser o mais objetiva possível. Muitas pessoas gostam de construir um caderno super organizado.
Eu vou falar o primeiro modelo que dá para você construir o seu caderno de erros e depois o segundo modelo que é mais prático e traz uma agilidade nos seus estudos e é o que eu optei. A primeira opção é você pegar o seu caderno e separar por matérias. Então, separa ali biologia, física, né? Cada matéria ali, tipo, esse é um caderno de 10, 12 matérias que já vem separadas as matérias. Então, coloca o título ali em cada matéria que você quer. Biologia, química, física, tarana, e separa. Aí, após isso, as pessoas, muitos que eu já vi, muitos cadernos de erros, eles gostam de separar por tema. Por exemplo, a primeira parte do caderno, do meu caderno suposto de erros, a primeira matéria é biologia e o primeiro tema é citologia. Então aqui eu só vou colocar os meus erros de citologia. A segunda vai ser vitaminas. Então aqui eu vou colocar os meus erros de vitaminas. E eu organizo dessa forma. A próxima matéria é física e separo por temas dentro da física. Bom, eu acho isso bem confuso e difícil de você manter esse padrão. Tipo, você vai gastar muito tempo fazendo essa organização. Mas essa é a primeira forma que a maioria das pessoas fazem com muita organização, dedicação e perca de tempo. Vamos ser sinceros. Mas, né, cada cabeça funciona de um jeito, mas talvez você se adeque melhor nesse modelo super organizado e difícil de fazer. Cada um na sua realidade. Agora, a segunda forma e mais ágil que você tem é você construir de uma maneira sem organização. Eu peguei essa parte final do caderno e coloquei, né, correções gerais. Porque antes eu tentei fazer separado, não deu certo. Aí eu falei, vou começar a tentar por correções gerais. E foi o que funcionou e é a forma que eu uso atualmente. Gente, basicamente, eu vou colocando todos os meus erros aqui, tá? Forma desorganizada. Por exemplo, aqui vocês podem ver que tem química, aí daqui a pouco, sei lá, tem isso aqui é o quê? História, esse de rosa. Aqui, daqui a pouco tem uma fórmula de matemática e assim vai. Então, vou só anotando os erros de maneira sem organização. Essa maneira é uma forma prática, funcional também. Ah, Fernanda, vai ficar bem bagunçado. Aparentemente sim, mas vai ficar prático de você rever e encontrar ali os seus erros e ter contato com eles. A única coisa que eu vou diferenciando, e eu dou essa dica para vocês, é cada questão que vocês forem corrigindo, vocês utilizarem a caneta ali, ó, de cor diferente, tá? Então aqui tudo misturado. O primeiro modelo é tudo separadinho, com muita organização e dedicação, e o segundo modelo é você colocando seus erros de forma aleatória, sim, conforme as listas que você vai fazendo, colocar ali de forma, né, seguida já, sem precisar separar temas ou matérias, só vai diferenciando a cor, ou você pode passar a régua ali, separando como se fosse cada quadradinho uma correção em si. Mas vamos lá. Como que eu faço esse caderno de erros? Onde eu acho esse erro e o que eu anoto aí, né? Isso é uma questão muito perguntada. Será que eu copio toda a questão que eu errei e faço a resolução aqui? Como que é? Gente, aqui você vai colocar no seu caderno de erro, você vai colocar ou a correção, a questão, por exemplo, eu errei uma questão de história que falava sobre feudalismo. Eu vou colocar a resolução, tá? Mas eu tento ser da forma mais resumida. Então, por exemplo, errei feudalismo, eu vou fazer a correção, né, ali quando eu estou corrigindo a minha lista de questão. E aqui no caderno eu vou colocar o conceito de forma resumida, aquele conceito que faria eu acertar aquela questão naquele momento. Sabe aquilo que faltou para você acertar aquela questão? Então é isso que você vai pôr no seu caderno de erros. Eu preciso colocar todo o conteúdo? Não, gente. Tenta ser o mais resumido possível. Por exemplo, usar no máximo 4 linhas. Não tente se estender muito. Isso aqui é apenas para você retomar, né? Fazer aquela revisão e ter contato com aquele conceito ou aquela fórmula que fez você errar a questão. Tem que ser algo prático. Porque se você começar a escrever o conceito, toda a matéria, virar um caderno de resumos e não vai ficar nada prático, você só vai se enrolar e perder o seu tempo. Então, tenta ser o mais breve possível. Resumindo, o que eu vou colocar no meu caderno de erros? Conceitos chaves, fórmulas das questões que você errou,
coisas desse tipo, né? Então, eu fiz um simulado lá, sei lá, da UFPR. Vou corrigindo o simulado, fiz no computador. Vou corrigindo ele e já deixo meu caderninho aberto, né? Numa página em branca, deixo aqui do lado na mesa, com uma caneta e vou fazendo a correção. Então, vou lendo, eu errei isso porque eu não sabia essa fórmula. Então, de uma forma sem capricho lá, com a minha letra, sem ser uma letra linda, maravilhosa, para postar foto no Instagram, eu vou escrever a fórmula ali e escrevo, essa aqui é a fórmula, sei lá, de Bhaskara, por exemplo. Então, anoto ali. Aí, beleza, aí fui lá para a parte de histórias e vi que errei renascimento. Aí escrevo o conceito ali, errei renascimento porque eu não sabia que tal data aconteceu essa revolução. Sei lá, gente, tô inventando. Então, coloco ali, revolução tal, aconteceu por causa disso, isso, tá? Então, você vai corrigindo o seu simulado ou sua lista e, ao mesmo tempo, o seu caderninho já tá aberto ali do lado com as canetas e você vai anotando ali o conceito ou a fórmula que faltou para você acertar aquela questão, de uma forma bem prática e resumida. Não é algo que faça você perder tempo. Eu acho bem importante porque o meu cérebro funciona assim. Quando eu corrijo, beleza, eu li e entendi, né? Mas quando eu escrevo, parece que isso internaliza, tipo, e o conteúdo fica fixado dentro de mim. Essa didática, né, ou esse modo de estudo funciona muito bem pra mim. Então, você pode montar o seu caderno dessa forma, ou a outra primeira forma de uma maneira mais organizadinha, né? Caso você esteja fazendo a tua lista, você vai ficar indo, voltando, né? Então, eu faço assim para não ter essa necessidade, mas fica a escolha de você. Mas qual o objetivo de usar um caderno de erros? Que funciona para mim, né? Como eu já citei, essa história de eu escrever, eu consigo fixar muito o conteúdo, sim, igual os incas, os maias e os astecas faziam. Quando eu escrevo, a matéria, ela fica fixada na minha mente. Então, eu consigo internalizar dessa forma. Um dos meus objetivos é escrever para internalizar esse conteúdo. Não sei se isso tem fundamento, nunca pesquisei, mas eu sei que funciona na prática para mim, ou eu só me engano e funciona um efeito placebo, não sei. E o outro objetivo é eu ter acesso rápido a conceitos e fórmulas, conteúdos que eu tenho dificuldade. Então, eu posso a qualquer momento pegar o meu caderno e dar uma lidinha ali. Nem que eu tire, tipo, uns 10 minutinhos por dia, eu vou lá e vou pegar. A Revolução Russa, ocorrida em 1917, teve como feito a derrubada da monarquia e a saída do país da Primeira Guerra Mundial. Ó, isso aqui foi uma questão que eu errei. 2 linhas eu usei. Então, nossa, tipo, hoje eu já não lembrava disso. Então, eu li e já, né, relembrei isso e de uma maneira espaçada, que você sempre tem contato com aquele conteúdo, a matéria vai fixando na sua mente. Esse é outro objetivo. Então, para mim, o primeiro objetivo é ter esse contato com a escrita para internalizar. O meu segundo objetivo é ter fácil acesso a conceitos, conteúdos e fórmulas que eu tenho uma dificuldade maior. Então, a qualquer momento ali, tiro uns 10 minutinhos e releio tudo o caderno de maneira muito prática, né? Então, eu faço, tipo, uma revisão espaçada. Outra coisa é utilizar esse caderno de erros e transformar em flashcards. Funcionou bastante para mim. Então, eu pego cada conceito, abro lá o Anki ou outra plataforma de flashcards que você tem ao seu dispor e constrói flashcards. Porque muitas pessoas às vezes vão ter preguiça de ficar pegando caderno e lendo. Então, depois que você tiver um tempo ali, uma horinha livre no final de semana, você pega e vai digitando todos esses conceitos para o Anki. Isso é claro, gente, se você tiver tempo, tá? Isso não é uma regra, porque se você tem, sei lá, 2 horas por dia somente para estudar, isso só vai atrasar a tua vida. Estou sendo sincera. Veredito final: vale ou não vale a pena? A minha resposta é depende. Depende da sua realidade, da carga horária de estudos que você tem disponível. Depende. Se você tem poucas horas de estudos, eu digo que para você não é uma boa opção. Agora, se você tem uma carga horária boa e livre, né, consegue se dedicar de tempo integral, o caderno de erros vai ser uma ótima ferramenta no seu dia a dia. No meu caso, que eu consigo ter um trabalho mais flexível para me dedicar mais aos estudos, vale sim muito a pena utilizar essa ferramenta nos meus estudos. E é isso, gente!
Se ficou alguma dúvida sobre caderno de erros, como fazer, como montar, eu posso gravar um vídeo mostrando na prática como que você pode aplicar isso no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e ajudar vocês. Ah, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!